Espaçonave Terra. Versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Não esqueça, esta é uma viagem real em tempo real. Agora mesmo, enquanto vê estas imagens, você está penetrando no espaço a 107 mil quilômetros por hora. Hoje estamos aqui. Chegaremos no ponto equinócio, o começo da primavera, em 4 semanas. Durante nossa viagem pelo Sistema Solar, nossos vizinhos, os planetas, nos acompanham. Esta semana, vamos olhar para além dos planetas, as estrelas infinitamente mais distantes, as estrelas que nos servem de referência. Uma estrela nos indica sempre o norte, a estrela polar. Ela é fácil de ser achada. Fica 5 vezes atrás da Ursa Maior, que você já conhece. A estrela polar se encontra na prolongação do eixo da Terra. Durante toda a noite, o céu e as estrelas parecem girar em torno desta estrela, a qual permanece imóvel, já que fica justamente no eixo da rotação. Por isso, a estrela polar é uma referência prática e confiável. Cristóvão Colombo a utilizou quando navegava pelos continentes desconhecidos. Ele tinha decidido atravessar o oceano seguindo o 28º paralelo. Todas as noites, ele media o ângulo onde a estrela polar apareceria. Enquanto seu quadrante lhe indicava o 28º, ele sabia que continuava no cabo. Ele não tinha derivado nem para o sul nem para o norte. Ele estava seguindo exatamente o 28º paralelo. Como Cristóvão Colombo, você pode, sem telescópio e sem matemática, imaginar o movimento de nossa nave espacial Terra girando em torno de seu eixo, sempre direcionado para a estrela polar. Mas isto não é totalmente exato. Ela vai descrever este ciclo em 26 mil anos. Imaginando que o eixo da Terra saia do Polo Norte e se prolongue ao infinito, ele encontrará a estrela polar. De um milênio a outro, são outras estrelas que se tornam nossa estrela polar. Há 2000 anos, no tempo do Homem das Cavernas, era Vega. Há 5000 anos, era a estrela Tubã. Foi a época em que os egípcios tinham batizado a Grande Pirâmide. Eles tinham feito uma galeria que apontava para o norte, e a estrela que viam no final desta galeria era Tubã, à esquerda da Ursa Maior, enquanto hoje os turistas veem a estrela polar. Tubã, estrela polar, é o ângulo sobre o qual a Terra girou durante 5000 anos. Podemos todos nos imaginar há meses, anos, talvez até há 1 século, mas para nos imaginarmos há 5000 anos, é preciso ver o ângulo entre Tubã e a estrela polar. Viajando por nossa órbita, vemos de uma semana a outra que as estrelas mudam ligeiramente de posição, como por exemplo a constelação Órion, fácil de se achar ao sul. Órion com sua cabeça, seus 2 braços, seus 2 pés, sua cintura. O pequeno deslocamento cotidiano das estrelas é completamente engolido pelo enorme movimento de oscilação provocado pela rotação da Terra, que faz nosso campo de visão girar do dia até a noite. Mas observe Órion todas as noites na mesma hora e você verá a rotação bem lenta da abóbada celeste. A abóbada celeste, bem conhecida, não existe. É uma cúpula imaginária sobre a qual aparecem as estrelas infinitamente distantes. E bem conhecida, essa abóbada celeste não gira. Somos nós, na Terra, que durante 1 ano giramos 360 graus, 1 grau por dia, em torno do Sol, em 365 dias. E vemos as estrelas deslizarem 1 grau mais à esquerda e vemos as estrelas andarem 1 grau para a direita. Esta semana, às 9 horas da noite, Órion está em pleno sul. Dentro de 2 semanas, Órion terá andado para a direita e dentro de 1 mês, ainda um pouco para a direita. As estrelas se deslocam 1 grau por dia.
Elas aparecem 4 minutos mais cedo todo dia. 1 grau no espaço, 4 minutos no tempo. Espaço e tempo se encontram. Desde o começo de nossa viagem, percebemos a diferença entre os planetas bem próximos e as estrelas bem distantes. Uma estrela, no entanto, fica bem no meio de nossa vizinhança planetária: o Sol. Sim, o Sol é uma estrela. Todos esses pontos luminosos que nós vemos além dos planetas são estrelas, os sóis distantes. As galáxias são bilhões de sóis. Os planetas, olhando da Terra, parecem estrelas, mas basta olhar para o Sol para ficar ofuscado pela diferença. O Sol brilha enquanto os planetas apenas refletem uma parte da luz do Sol. O Sol nos envia luz e calor, pois é um gigantesco reator nuclear. O Sistema Solar é o Sol e as poeiras, pois todos os planetas, inclusive a Terra, representam apenas 1/1000º da massa do Sistema Solar. O Sol é grande demais para que possamos imaginá-lo. Para se ter uma ideia, digamos primeiro que todo o sistema Terra-Lua, com toda a órbita lunar, ficaria amplamente aquecido no interior do Sol. Entretanto, este enorme Sol é uma estrela relativamente pequena, e se compararmos nosso Sol com outras estrelas, nossa pequena Terra desaparece completamente da tela. Na constelação de Órion, a estrela Betelgeuse é a maior que nós conhecemos. Ela é tão grande que poderia tranquilamente abrigar nosso Sol e a órbita da Terra. Tudo isso se esquentaria no interior dessa estrela. Nós conhecemos a dimensão do infinitamente pequeno, os átomos com seu núcleo e os elétrons que giram ao seu redor. Nós conhecemos também a dimensão do infinitamente grande, o universo e as estrelas. Mas há uma nova dimensão, a do nosso sistema solar. Nós somos a primeira geração a poder compreendê-la, a explorá-la. Viver nesta nova dimensão é o começo de nossa próxima viagem. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para nossa viagem de 1 ano em torno do Sol. Nos aproximamos do fim de fevereiro. Na Roma Antiga, o fim de fevereiro era o fim do ano e, desde a época de Júlio César, a cada 4 anos após o dia 28 de fevereiro, adicionamos um dia, 29 de fevereiro. Por quê? A resposta é porque o tempo que nós levamos para percorrer nossa órbita não é de 365 dias, mas de 365 dias e 1/4 de dia. A Terra chega no fim do dia 28 de fevereiro aqui. Ela precisa de 1/4 de dia para completar um ano. A Terra continua seu percurso. E como ela começou esta nova viagem com um deslocamento de 1/4 de dia, ao fim de um ano, quando ela volta para o dia 28 de fevereiro, ficam faltando 2/4 de dia, meio-dia. Um ano depois, 3/4 de dia. E no 4º ano, 4/4. Falta um dia inteiro. De 4 em 4 anos, para compensar o ritmo diário da Terra e sua viagem anual, acrescentamos o famoso 29 de fevereiro. De 4 em 4 anos, temos então um ano de 366 dias, um ano bissexto, que tem 2 6. 3, 6, 6, para evitar que nosso calendário se desloque de ano em ano. É assim que funciona o calendário juliano, instaurado por Júlio César. Se não acrescentássemos o dia 29 de fevereiro de 4 em 4 anos, o mês de março começaria um dia mais cedo. Ao fim de um século, já teríamos um mês de deslocamento entre o calendário e as verdadeiras estações.
Comemoraríamos a Páscoa em pleno inverno e o Natal no dia de Todos os Santos, e a confusão aumentaria de século em século. Graças a Júlio César, isso não acontece. Mas, na verdade, o dia 29 de fevereiro não resolve tudo. Infelizmente, no calendário juliano, o acréscimo do dia 29 de fevereiro adicionou 38 minutos a mais. Ao fim do século XVI, tínhamos acumulado 10 dias a mais. Então, o Papa Gregório XIII suprimiu esses 10 dias e passamos diretamente do dia 4 ao dia 15 de outubro. Para evitar que o mesmo deslocamento recomece, decidimos não adicionar o ano bissexto aos anos de fim de século, em 1700, 1800 e 1900. Em compensação, conservamos este dia de 4 em 4 anos. Porém, teremos um 29 de fevereiro no ano 2000. Graças a esta regulação sofisticada, nosso calendário gregoriano estará certo para os próximos 3 milênios. Mas nos países de religião ortodoxa, como a Grécia e a Rússia, o calendário juliano é mantido. Isto explica por que a Páscoa grega é festejada 13 dias mais tarde, assim como o Natal russo. Mas por que 13 dias, se o Papa Gregório suprimiu apenas 10? Desde a sua intervenção, o calendário juliano não corrigido ficou defasado em 3 dias suplementares, totalizando 13 dias de atraso. Bem sincronizado com a Terra, nosso calendário não é uma formalidade abstrata ou astronômica. Ele é o laço de união do universo com o ritmo de nossas estações. Se o calendário é tão bem regulamentado, por que então a Páscoa oscila no calendário entre março e abril? A data da Páscoa não depende apenas do Sol, mas também da Lua. A Páscoa é comemorada no domingo que tem a primeira lua cheia da primavera. Também existem calendários lunares, como o do Islã. O fim do Ramadã, período de jejum, é anunciado pelo primeiro crescente, o dia seguinte da lua nova. Sincronizar os ciclos da lua e do sol é muito difícil. Desde que os homens começaram a medir o tempo e a fazer calendários, eles se debatem com este problema. O calendário mais antigo que conhecemos é o templo pré-histórico de Stonehenge, na Inglaterra. Seu eixo fica orientado na direção do sol nascente no dia do solstício 21 de junho. Mas para marcar a lua seria preciso um leque de eixos complicados, porque as mesmas posições só se repetem a cada 18 anos. Entretanto, nossos ancestrais podiam predizer os eclipses onde sol e lua se encontram. Eles já tinham a ciência de combinar o calendário solar e o calendário lunar. Os outros planetas não precisam de calendário. Na Terra, a necessidade de medir o tempo e de prever as estações apareceu com o cultivo do solo. Mas nosso planeta não é o único lugar em que há terra. Nossos vizinhos Mercúrio, Vênus e Marte são feitos de terra. Nós os chamamos de planetas sólidos, planetas telúricos. Poderíamos andar sobre o solo de Vênus se lá não fizesse tanto calor. Um dia, certamente andaremos sobre o solo pedregoso de Marte. Nós nunca andaremos em Saturno ou em Júpiter. Talvez esses grandes planetas tenham núcleos de rocha ou de metal, mas são essencialmente constituídos de gás. De qualquer forma, a massa de Júpiter é 3 vezes a da Terra e sua força de gravidade nos esmagaria contra o solo, assim como em Saturno, que possui 100 vezes a massa da Terra. Num futuro próximo, nossa única chance de aterrissar em outros planetas é Marte. Mas primeiro, temos que cuidar bem do nosso planeta Terra, o único lugar do Sistema Solar onde podemos viver.
Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Há mais de uma semana, a Lua estava aqui e se apresentava iluminada em plena face pelo Sol. Era a Lua cheia. Depois, à medida em que a Lua contorna a Terra, vemos da Terra uma porção cada vez menor de sua metade iluminada. A Lua não é mais que uma meia-lua. No dia da meia-lua, a Lua cruza a órbita da Terra e nos permite ver nosso próprio percurso. Normalmente, não podemos ver realmente para onde a Terra está indo. A meia-lua é como um farol no céu que nos mostra aonde estamos indo. E estamos indo justamente para o lugar onde a Lua está neste momento. A Lua fica a 400 mil quilômetros. A Terra avança a 100 mil quilômetros por hora. Dentro de 4 horas, estaremos onde a meia-lua está agora. Olhe para seu relógio. Olhe para a meia-lua. Dentro de 4 horas, você estará lá em cima. Olhando para a meia-lua, você pode imaginar 2 vezes por mês a realidade deste raio invisível que nos conduz em torno do Sol. Costumamos ver a Lua à noite. Entretanto, nós a vemos frequentemente de dia. Por quê? O Sol ilumina a Lua. De manhã, antes do nascer do Sol, veja o que acontece. Ainda é noite. A Lua aparece abaixo do horizonte. O Sol ainda está sob o horizonte, mas nós podemos adivinhar onde ele está, pois o crescente da Lua aponta sempre na direção do Sol. Normal, já que é o Sol que a ilumina. Vemos a Lua e as estrelas aparecerem no céu e depois o Sol nasce. O ar, a atmosfera que envolve a Terra, fica cada vez mais iluminado pelo Sol e age como um filtro que nos impede de ver as estrelas. A Lua, muito mais luminosa do que as estrelas, permanece visível. Quando a Lua desliza lentamente entre a Terra e o Sol, aproxima-se do eixo no qual vai ficar alinhada com o Sol. Como existe apenas um pequeno deslocamento entre a Lua e o Sol, vemos a Lua iluminada quase à contraluz e percebemos apenas uma pequena parte de sua metade iluminada, um crescente bem fino. Ele ficará sozinho no céu azul. Entretanto, as estrelas estão lá. Mas em que as estrelas se transformam durante o dia? Elas ficam escondidas pelas camadas gasosas da atmosfera que envolve a Terra e que, devido à iluminação do Sol, fica com essa cor azul. A atmosfera é o ar que você respira, sendo também um filtro azul que nos impede de ver as estrelas de dia. Nosso campo de visão gira com a rotação da Terra e, enquanto ele varre a porção do céu que não está iluminada pelo Sol, é noite. Podemos ver as estrelas. Exceto em cidades onde luzes iluminam e poluem a atmosfera, as estrelas e os planetas mais brilhantes ficam visíveis. Depois, nosso campo de visão volta para o setor onde a atmosfera está iluminada. O céu está azul novamente. E no céu azul, vemos a Lua com mais frequência do que se imagina. Quando ela fica bem próxima ao Sol, desaparece em seu brilho. Vamos imaginar. Sem que a vejamos, a Lua atravessa o céu durante o dia, bem à direita do Sol, invisível. Bem conhecidos, Sol e Lua, na verdade, não ficam um ao lado do outro. O Sol fica 400 vezes mais afastado. Só existe a Lua que atravessa o céu escondida pelo brilho do Sol. Quase toda a família de planetas se encontra atualmente no mesmo setor. Saturno em cima e à esquerda fica quase alinhado com o Sol. Não podemos vê-lo. Mercúrio fica tão próximo do Sol que só podemos vê-lo raramente. Vênus também só fica um pouco deslocado do Sol. Júpiter, o maior planeta, um pouco mais à direita, com os planetas distantes, Urano e Netuno, na parte de cima da imagem.
Às vezes, Marte também se junta a toda esta família invisível que acompanha o Sol em sua trajetória. Esta semana, se você der uma olhada na direção do Sol, pense nisto. Todos esses planetas, mais a Lua, atravessam o céu incógnitos, escondidos pelo Sol. Quando a Lua torna a se unir ao eixo Terra-Sol, é Lua nova. A Lua projeta um enorme cone de sombra no espaço que cada mês passa rente à nossa Terra, bem acima e por baixo. A sombra da Lua não toca a Terra, pois a Lua gira em uma órbita ligeiramente inclinada em relação à órbita da Terra. A sombra da Lua passa, então, normalmente sempre acima ou por baixo da Terra. Mas 2 vezes por ano, a órbita lunar chega a uma posição que permite um alinhamento perfeito entre Terra, Lua e Sol. A sombra da Lua bate na Terra e esconde o Sol. É o eclipse solar. Em pleno dia, podemos ver as estrelas e os planetas. Como o Sol é bem maior do que a Lua, a sombra que a Lua projeta sobre a Terra é apenas uma área estreita de aproximadamente 200 quilômetros. Durante o eclipse, a sombra da Lua percorre bilhões de quilômetros sobre a superfície da Terra. Ao norte e ao sul desta área estreita de eclipse total, há uma área larga de penumbra, uma área de eclipse parcial, onde a Lua oculta o Sol parcialmente. Este fim de semana, na hora do eclipse na Europa, serão 3 horas da manhã e não poderemos vê-lo. Felizmente, você já pode vê-lo aqui. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Estamos aqui. Chegaremos à estação equinócio, começo da primavera, semana que vem. Na semana passada, a sombra da Lua se projetou na Terra. A Lua passa exatamente entre a Terra e o Sol. É o eclipse solar. Se a Lua cobre tão bem o Sol, é porque vemos Sol e Lua do mesmo tamanho. Na verdade, o Sol é enormemente maior do que a Lua e fica bem mais longe. Mas, por um acaso extraordinário, o Sol, que é 400 vezes maior do que a Lua, encontra-se também 400 vezes mais longe, aparecendo então com o mesmo tamanho. O eclipse total é único no sistema solar. A Lua oculta o Sol com tamanha precisão que só podemos ver este eclipse da Terra. Mas isto nem sempre funciona, pois a órbita da Terra não é um círculo, mas uma elipse. Assim como a órbita da Lua. Pode ser então que no dia do eclipse nós estejamos perto do Sol e ao mesmo tempo a Lua apareça mais cedo e afastada de nós. De certo, a Lua não chega mais a cobrir o Sol completamente e no lugar de um eclipse total, temos um eclipse em forma de anel. Se os marcianos existissem e se interessassem pelos eclipses, ficariam frustrados. Eles têm 2 luas, mas elas são pequenas demais para ocultar o Sol. Os marcianos não possuem eclipse. A princípio, deveria haver um eclipse solar todos os meses, pois a Lua nova atravessa o eixo Terra-Sol todo mês. Mas este não é o caso porque a órbita da Lua é ligeiramente inclinada em relação à órbita da Terra e a sombra da Lua vai passar quer acima, quer por baixo da Terra. Para que a sombra da Lua caia sobre a Terra, é preciso que a Lua esteja exatamente no eixo Terra-Sol. A Lua deve passar no ponto que chamamos de nó, nem muito cedo, nem muito tarde. Semana passada foi o caso e o eclipse total ocorreu. Seis meses mais tarde, após 6 luas novas, mais uma vez a Lua poderá se colocar no eixo Terra-Sol.
Haverá um eclipse, mas será apenas um eclipse parcial, pois a Lua chegará um ano atrasada. A sombra da Lua apenas roçará a Terra. É o eclipse parcial. Um belo eclipse total vai acontecer na Europa dia 11 de agosto de 1999, uma quarta-feira, na hora do almoço. Um eclipse total atravessará a Europa. Se você ficar impaciente, poderá ver um eclipse em 1998, só que nas Antilhas. É muito raro poder observar um eclipse total do Sol. Apenas um ou dois ocorrem a cada ano e como a área de sombra total é uma faixa estreita de aproximadamente 200 quilômetros de largura, é preciso muita sorte para estar no lugar certo, na hora certa. 2 semanas depois deste alinhamento, haverá um eclipse lunar, pois a Terra projeta uma enorme coluna de sombra no espaço. Uma sombra bem maior do que a Lua. Assim, 2 semanas depois do eclipse solar, a Lua vai mergulhar na sombra da Terra. Todos que estiverem na metade noite da Terra poderão ver o eclipse da Lua. Você verá a sombra da Terra, nossa sombra, aparecer sobre a Lua cheia e obscurecê-la. A Lua aparece todas as noites a 2 palmos de largura, mais à esquerda que a anterior. Você pode então, de um dia para o outro, imaginar o movimento bem lento da Lua em seu percurso em torno da Terra. Esta semana, excepcionalmente, você poderá ver o movimento da Lua diretamente. A Lua estava perto de Aldebaran. Aldebaran é uma estrela distante, mas esta noite ela nos serviu de referência para vermos o movimento da Lua. O crescente de Lua parece se aproximar cada vez mais desta estrela. E, de repente, antes que o crescente se junte a ela, Aldebaran desaparece como que apagada do céu. É porque a estrela foi escondida pela parte não iluminada da Lua. Ao fim de 1 hora e 20 minutos, Aldebaran reaparece. Se a observarmos com binóculos, é como se uma pequena bola luminosa fugisse lentamente da Lua. Normalmente, o movimento da Lua, que gira em torno da Terra, é lento demais para ser visto. Mas esta noite, graças a Aldebaran, pudemos finalmente ver a Lua se mover. Sim. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Esta semana ocorre o equinócio, o início da primavera. Nós sentimos nossa viagem em torno do Sol graças às estações: verão, outono, inverno, primavera e, de novo, verão. Como seu eixo é inclinado, a Terra se apresenta ao Sol sob ângulos diferentes. Quando a Terra está aqui, o Sol, ao meio-dia, está à vertical do hemisfério sul. Lá embaixo é o verão, enquanto na maior parte do dia, o hemisfério norte está à sombra, é o inverno. Depois, à medida que a Terra avança em sua órbita, a linha onde o Sol tapa a vertical sobe na direção do Equador. O equinócio é o dia em que o Sol está à vertical do Equador. O norte e o sul aproveitam isso igualmente. No hemisfério norte, a primavera começa. Como a Terra continua sua viagem, a linha onde o Sol tapa a vertical continua subindo na direção norte e lá, nos meses de junho e julho, o hemisfério norte terá girado na direção do Sol e os raios chegarão a nós sob um ângulo mais direto. Será verão e fará calor. Depois, nossa viagem continuará. O Sol descerá de novo na direção do Equador, cruzando-o no equinócio de outono de 23 de setembro, desta vez para retornar sob o Equador. Será inverno.
Mas neste momento o Sol está sobre o Equador. É nesta época de equinócio que as grandes marés se formam. A atração da Lua atrai a água dos oceanos. Se a Lua está em condição de meia-lua, esta força de atração age nesta direção, enquanto a atração do Sol age em outra direção. Estas duas forças divergentes provocam pequenas marés apenas. Em compensação, se a Lua está alinhada com o Sol, suas forças de atração se adicionam, se conjugam e provocam marés mais fortes. No dia do equinócio, o Sol, totalmente à vertical em relação ao Equador, vem somar sua força de atração à força centrífuga da Terra, e é assim que as grandes marés de equinócio se formam. Um outro fator é importante para as marés: a distância da Lua. A órbita da Lua é uma elipse. Às vezes a Lua está longe, às vezes está perto. Quanto mais próxima a Lua estiver, mais forte será a maré. Este ano, por exemplo, as marés mais fortes não acontecem no momento do equinócio, mas em fevereiro, pois nesta época a Lua estava próxima à Terra. Olhando para o Sol no ponto equinócio, no dia da primavera, vemos que ele aparece em frente à constelação de Peixes. O eixo da Terra, há milênios, descreve um círculo e muda um pouco sua inclinação. O Equador, evidentemente, também muda de inclinação bem lentamente. Se o Equador muda de inclinação, o dia do equinócio também mudará, já que o equinócio ocorre quando o Sol está à vertical do Equador. Há 3.000 anos, no dia do equinócio, o Sol ficava na frente da constelação de Peixes. Atualmente, ele se encontra no limite desta constelação. Pouco a pouco, durante os séculos que estão por vir, o Sol, no dia do equinócio, não estará mais em Peixes, e sim em Aquário. Veja por que ouvimos falar sobre o começo da Era de Aquário. Os astrônomos chamam isto a precessão dos equinócios. O deslizamento bem lento do Sol, de Peixes, na direção de Aquário. Quando falamos de Peixes e de Aquário, nos referimos às constelações, os grupos de estrelas, não aos signos astrológicos. Os astrólogos não reajustaram seus signos a este deslizamento do equinócio. Por isso, há milênios, os signos astrológicos estão deslocados em relação às estrelas. Esta semana, dobramos a velocidade de Marte, o planeta vermelho que circula na órbita vizinha exterior. A Terra, em órbita interior, mais rápida do que Marte, o ultrapassa a cada 2 anos. Durante esta manobra de ultrapassagem, deslizamos pouco a pouco entre o Sol e Marte. Sol, Terra e Marte estão alinhados. Marte está em oposição ao Sol. Isso significa que, olhando da Terra no momento em que o Sol se põe a oeste, Marte nasce a leste. À meia-noite, podemos achar Marte um pouco mais amarelo que as estrelas, olhando na direção sul. Quando a Terra se junta ao eixo Marte-Sol, Marte fica em frente ao Sol. Ao meio-dia, o Sol fica a sul, e à meia-noite é Marte que fica a sul. Marte é o único planeta onde os astrônomos poderão andar num futuro próximo. Uma sonda foi colocada lá em 1976 para coletar amostras e analisá-las. Atualmente, outras sondas estão a caminho de Marte. Elas chegarão em Marte em julho e setembro. Este fim de semana, para localizar Marte entre as estrelas, vai ser fácil. Marte estará bem ao lado da Lua. Enquanto viajamos em torno do Sol, esquecemos que a Terra arrasta consigo uma enorme coluna de sombra de 12.000 quilômetros de largura. No entanto, deveríamos nos lembrar disto, pois toda noite, quando o Sol se põe, entramos nesta sombra para nela passar a noite. Este fim de semana, na noite de domingo para segunda, será lua cheia. E graças a um eclipse lunar, nós podemos ver a sombra da Terra.
Ela vai se projetar sobre a Lua e a obscurecerá. Há algumas semanas, Sol, Lua e Terra estavam tão bem alinhados que a sombra da Lua batia sobre a Terra. Era o eclipse do Sol que você pôde ver aqui nesta tela. A zona de eclipse total é muito estreita e ele só dura alguns minutos. Após este eclipse solar, a Lua percorreu metade de sua órbita em torno da Terra. Domingo à noite, a Lua se encontrará exatamente na frente do Sol e mergulhará na sombra da Terra. A sombra da Terra é maior do que a da Lua, portanto, o eclipse dura 2 horas. Toda a metade-noite da Terra poderá aproveitar o eclipse lunar segunda-feira às 5 da manhã. Então, segunda-feira, não esqueça de programar o despertador. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. No programa anterior, você viu o eclipse da Lua, do qual já tinha ouvido falar. Após ter eclipsado o Sol, a Lua gira em torno da Terra. 2 semanas mais tarde, ela se aproxima da sombra da Terra e a atravessa. A sombra da Terra se projeta sobre a Lua cheia e a transforma em crescente. Na antiguidade, durante um eclipse, Aristóteles percebeu a curva que a zona de sombra forma sobre a Lua. Era a prova que ele procurava. Somente um enorme objeto redondo poderia projetar uma sombra redonda sobre a Lua. A Terra era bem redonda. Durante o eclipse, a sombra da Terra progride, a Lua fica escura, mas, ao mesmo tempo, toma cores estranhas. É por causa dos raios do Sol que atravessam a atmosfera da Terra como ao pôr do Sol. Astronautas que estivessem na Lua durante o eclipse poderiam ver este pôr do Sol seguido, pouco tempo depois, por um nascer do Sol. A próxima lua cheia não atravessará a sombra da Terra. A Lua passará um pouco acima. Apenas 2 eclipses de Lua ocorrem por ano. O próximo daqui a 6 meses. 21 de março é o começo da primavera. Às vezes a primavera começa dia 21 de março e não dia 20. Por que este atraso? Dia 20 de março, ao meio-dia, a Terra chega ao ponto primavera. Mas, como sua rotação diária não é sincronizada com seu grande périplo anual, veja o que acontecerá um ano mais tarde. Dia 20 de março, ao meio-dia, a Terra ainda não terá chegado no ponto primavera. Ficarão faltando 6 horas. A Terra chegará ao ponto primavera às 18 horas. A primavera só começará oficialmente às 18 horas. No ano seguinte, a primavera ainda começará 6 horas mais tarde, à meia-noite, entre 20 e 21 de março. E no terceiro ano, a primavera começará ainda 6 horas mais tarde. E aí está. Desta vez, passamos para a manhã de 21 de março. Se continuássemos assim, o início da primavera se deslocaria cada vez mais. É o ano bissexto que nos salva. Adicionamos o famoso 29 de fevereiro. Somando um dia ao inverno, evitamos que a Terra invada um dia da primavera. De 4 em 4 anos, no ano que precede o ano bissexto, a primavera começa dia 21 de março. Nos outros anos, dia 20 de março. É o início da primavera. Logo será Páscoa. Mas todo ano a data da Páscoa é diferente. A tradição cristã impôs 3 condições. A Páscoa é festejada após a passagem da linha da primavera, após a primeira lua cheia de primavera e sempre aos domingos. São esses caprichos do par Terra-Lua que determinam a data da Páscoa. Aqui estão os que se aproximam da linha de primavera. A Terra passa na linha. Esta é a primeira condição. Mas a Lua ainda não está totalmente cheia.
4 dias mais tarde será lua cheia. A segunda condição. Mas é uma segunda-feira e a Páscoa tem que ser no domingo. Ela será então no domingo seguinte, dia 30 de março. Ano que vem, o par Terra-Lua vai atravessar a linha de primavera. A Lua será apenas meia-lua. Esta posição vai dar uma Páscoa bastante atrasada. A Lua deverá dar quase uma volta completa para ficar cheia. Isso vai levar 3 semanas. Mas aí, será um sábado. Vai passar rápido porque o dia seguinte é domingo. É a Páscoa. Sempre no domingo, depois da primeira lua cheia de primavera. Indicando a hora, nossos relógios nos dão a posição da Terra em relação ao Sol. A princípio, quando o Sol passa no meridiano de Paris, é meio-dia lá. A Terra dá uma volta completa em 24 horas. A cada hora ela mostra uma face diferente ao Sol. Por isso, a Terra é dividida em 24 fusos horários. É meio-dia em Praga. O Sol está em Praga. 1 hora depois será meio-dia em Paris. 1 hora depois será meio-dia em Lisboa, Portugal. 2 horas depois será meio-dia no Brasil e na Groenlândia. Ainda 2 horas mais tarde será meio-dia em Nova York. Mas para facilitar as comunicações entre países vizinhos, os fusos horários naturais foram transformados em fusos horários artificiais. Madrid e Praga estão no mesmo fuso horário, distando 2.000 quilômetros uma da outra. Ao meio-dia, o Sol passa no meridiano de Praga, onde os relógios indicam meio-dia. Tudo está normal. Mas o Sol leva 1 hora para chegar no meridiano de Paris e lá os relógios dos parisienses não indicam meio-dia, mas quase 13 horas, a hora de Praga. Portanto, os franceses vivem com a hora de Praga. No fim de semana, na noite de sábado para domingo, começa o horário de verão. Adiantamos nossos relógios 1 hora. O Sol nascerá 1 hora mais cedo. É assim que, de repente, nos mudamos 1.000 quilômetros para leste. A Terra é dividida em 24 fusos horários. Passando para o horário de verão, nós deslizamos de alguma forma para o fuso horário de nossos vizinhos. Numa grande parte da Europa, já ficamos deslocados 1 hora antes mesmo de passar para o horário de verão, pois para facilitar as comunicações, substituímos a hora local real, que corresponde à posição do Sol, por uma zona de hora legal, que corresponde à hora local de Praga. Em Madrid, Paris e Varsóvia, os relógios indicam a mesma hora, enquanto estas 3 cidades ficam situadas em fusos horários diferentes. Acertando nossos relógios com o horário de verão, nossos horários se deslocam 1 hora a mais na direção leste. Os ingleses vivem com a hora de Praga e os parisienses com a hora de Istambul. O Sol passa no meridiano de Istambul meio-dia em ponto e quando o Sol chega em Paris são 14 horas, a hora de Istambul. A rotação da Terra não muda em nada. O que muda é nossa maneira de administrar o tempo. Até o próximo programa. Boa viagem com os cometas. Todos em órbita.